Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 22 de setembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 6, Embaixador de Cristo. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24, aspirando por ser revestido da habitação celestial. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos revestir com a sua palavra, com o seu Espírito, Senhor Jesus, mas através de uma presença interior, Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós que a gente precisa realmente levar as coisas não com sabedoria humana, mas realmente pelo poder do Espírito. Talvez por fora possa parecer fraco, desprezível, mas por dentro uma grande expressão de Deus, fazendo aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele deseja cumprir. Senhor Jesus, para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, com a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim nós sejamos cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Salmos 145, versículos 18 e 19. Ó Senhor Jesus. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ó Senhor Jesus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Ó Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 22. Senhor Jesus, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Ó Senhor Jesus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Fazer-nos fracos para com os fracos, para juntos sermos fortes. Ó Senhor Jesus. Diversas são as passagens nas epístolas aos Coríntios em que Paulo revela a sua fragilidade. Em 1 Coríntios, o apóstolo afirmou ser fraco e desprezível, com o intuito de fazer de tudo para salvar alguns. Isso nos ensina que quando demonstramos nossas fraquezas ou vulnerabilidades, também encorajamos e atraímos muitos à presença do Senhor. Portanto, nem sempre a liderança das igrejas ou os irmãos que ministram a palavra devem apresentar-se tão fortes, pois isso pode transmitir um sentimento de impotência aos demais, que talvez os faça pensar: eu nunca vou ser assim, ele está em outro patamar, essa palavra não é para mim. Ó Senhor Jesus. Numa determinada época, passei por um momento muito difícil e me senti desanimado, sem conseguir invocar o nome do Senhor. Passados alguns dias, minha esposa veio a meu socorro e após horas de ajuda, consegui novamente tocar em Deus, invocando o nome do Senhor e me libertando das barreiras. Dei esse testemunho em uma conferência de jovens e, para minha surpresa, fui procurado por diversos irmãos
que se sentiram acolhidos e encorajados. Eles disseram: você também tem dificuldades, e seu testemunho me encorajou a superar minhas próprias fraquezas. Igualmente, ficamos encorajados quando percebemos que o apóstolo Paulo expôs suas debilidades. Ele não era o grande Paulo, pois isso nos desanimaria. Por ter se exposto, o testemunho do apóstolo é encorajador. Assim, quando algum irmão estiver em algum momento de fraqueza, não vamos simplesmente dizer: irmão, exercita o espírito. Não, vamos achegar-nos a ele, mostrando também nossa fragilidade, ajudando-o a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ao compartilhar essa mensagem, vem-me à memória o tempo em que acompanhamos o irmão Dong Yulan, que já dorme no Senhor. O irmão Dong possuía uma aparência fraca e não tinha eloquência no falar. Por isso, muitos o consideravam desprezível, mas se admiravam da grandiosidade da obra que o Senhor lhe havia confiado. Como escrito: as cartas, com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Embora de presença fraca e desprezível, esse servo do Senhor se colocou como um canal para o fluir divino. Deixou-nos um legado de amor e um forte exemplo de como devem comportar-se os ministros da nova aliança, pois quem faz a obra é Deus e toda a glória é dele. Ó Senhor Jesus! Paulo não se envergonhou de sua fraqueza e pôde ouvir de Deus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça divina é suficiente para nos suprir em momentos de fraqueza. É por essa razão que invocamos: ó Senhor Jesus! Há momentos em que estamos tão fragilizados que só conseguimos invocar. Invocamos por várias vezes, até nos reconectarmos com Deus e a vida voltar a fluir. Esse é o caminho sobremodo excelente. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Não estamos aqui tentando convencer as pessoas na esfera mental, utilizando argumentações e linguagem persuasiva de sabedoria. Não estamos em meio a uma luta mental, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aqui o termo Espírito inicia-se com letra maiúscula, para denotar que se trata do Espírito Santo. Embora reconheçamos que nossa mente precisa ser renovada, não serão palestras e cursos de autoajuda que o farão, mas o poder transformador do Espírito Santo. Somente quando o espírito humano recebe esse poder do Espírito Santo é que ocorre significativa mudança. Dessa forma, nossa fé não se apoiará em sabedoria humana, pois é o poder de Deus que nos traz sólida transformação. Nosso desejo é que nossa vida, fé e serviço a Deus estejam alicerçados no Espírito e poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ele pergunta aqui, mostrou para nós no diário, o que verdadeiramente traz transformação na nossa vida. Ó Senhor Jesus, é quando o nosso espírito humano recebe o poder do Espírito Santo. Senhor Jesus, quando a gente está em obediência ao Senhor, quando a gente está ali realmente sendo suprido da sua vida. Não é tocar na palavra de qualquer maneira, mas realmente buscar direção. Senhor Jesus, buscar ser preenchido do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer fazer de cada um de nós um canal para o fluir divino. Senhor Jesus, a gente invocando o nome do Senhor, para a gente estar todo o tempo conectado com Deus. E se a gente estiver num momento de fragilidade, a gente se reconectar com Deus, Senhor Jesus, e assim voltar ao fluir normal da vida. Senhor Jesus, o Senhor quer que essa vida flua de nós, não é com sabedoria humana, mas é pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, somente o Espírito é capaz de nos mudar, Senhor Jesus, de realmente transformar todas as coisas. Se a gente dá o nosso jeitinho, Senhor Jesus, usa sabedoria humana, usa convencimento, Senhor Jesus, isso é passageiro. A sabedoria humana, ela dura um tempo. Ó Senhor Jesus, quando, por exemplo, eu tento convencer a minha esposa de alguma coisa usando argumentos, Senhor Jesus, eu posso até argumentar e convencê-la. Ela vai fazer aquilo ali que eu a convenci, mas só por um tempo. Daqui a pouco volta tudo do jeito que estava. Senhor Jesus, porque não houve transformação. Houve um entendimento, uma argumentação, uma compreensão,
depois as outras coisas da vida vão acontecendo e vão atropelando tudo aquilo. É isso que o Senhor não quer que aconteça conosco. Ele não quer que a gente se baseie, que a gente se apoie, que a gente se firme em sabedoria humana, Senhor Jesus, porque isso depois de um tempo vai passar. Daqui a pouco você vai olhar e falar, por que eu estou fazendo isso? Ó Senhor Jesus. Mas quando é baseado na fé, baseado no poder de Deus, você mostra, olha, eu preciso dar continuidade aqui a isso aqui porque foi o Senhor que me mostrou. Senhor Jesus. Quantas pessoas acabam se decepcionando com situações e abandonam o caminho de Deus? Porque acham que aquilo ali, não, isso aqui foi enganação, a pessoa me enganou, me mostrou isso e tal. Mas quando ela realmente toca no Senhor, vê que Deus é real, que a sua intenção, a sua palavra, a sua direção é real, ela não abandona o Senhor. Ela pode se decepcionar, uma situação aqui, ali e tal. De repente, olha, eu não quero mais ficar nesse lugar, vou para outro lugar, mas ela vai buscar o Senhor. Ó Senhor Jesus. É por isso que o Senhor está nos levando hoje, a tocar na palavra. Senhor Jesus, porque não é convencimento humano, não é linguagem persuasiva, não é autoajuda que vai nos manter no caminho do Senhor, mas é realmente buscar o Senhor. Hoje, infelizmente, muitos cristãos são superficiais, querem apenas benefícios, enquanto estão recebendo benefício, continuam. Daqui a pouco o benefício cessa, ó Senhor Jesus, aí vão seguir outro caminho, vão buscar outro benefício. Senhor Jesus, mas o Senhor ele quer que realmente a gente busque o Senhor. Mas e como ele mostrou para nós, não é algo exterior. Senhor Jesus, ele mostrou o exemplo do irmão Dong, o exemplo de Paulo. Exteriormente, a presença é fraca e desprezível. Olha, ele não tem eloquência, não tem beleza, não fala algo assim, tipo, ó Senhor Jesus. Mas quando abre a boca para tocar na palavra de Deus, e você vê ali os irmãos obedecendo o Senhor, e você vê o resultado. O fruto do apostolado são as igrejas. Senhor Jesus, são os irmãos sendo firmados no Senhor, praticando a palavra. Às vezes muitos irmãos ficam ali nessa luta para levar os irmãos ali a praticar a palavra, e aí daqui a pouco vem, fazem isso, fazem aquilo e tal. Ó Senhor Jesus, aí vem um irmão simples, dá uma palavra simples e tudo muda. Porque levou as pessoas para a esfera do Espírito. É isso que a gente precisa. Estou sempre falando isso aqui no canal, Ó Senhor Jesus, que a gente precisa de fato levar as pessoas para a esfera do Espírito. Não para argumentação, nada disso. Ele mostrou para nós que às vezes a gente está numa situação de tanta fragilidade que a gente só consegue invocar. Ó Senhor Jesus, a gente vai invocando, até chegar um momento onde a gente conseguir se reconectar com o Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí o Senhor começa a nos dar palavra para orar. Às vezes nem orar a gente consegue, nem abrir o nosso coração diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso que Ele mostra para nós que toda situação de fraqueza, tudo isso é para que a gente possa dar glória para Deus. Às vezes a gente é muito forte. Ó Senhor Jesus. Eu já compartilhei várias vezes aqui, eu amo leitura. Eu leio muito, eu gosto de ler. Ó Senhor Jesus. Mas quando eu iniciei na vida da igreja, era difícil ler o alimento diário. Ó Senhor Jesus, por quê? Porque é algo espiritual. Ó Senhor Jesus. E aí eu ficava naquela persistência, não, eu tenho que ler. Ó Senhor Jesus. Aí eu lia livros espirituais dentro do assunto que eu interessava e o alimento diário ficava ali um pouco largado. Ó Senhor Jesus. Até que eu comecei a ter experiências com o alimento diário. Aí eu passei a valorizar. Por isso que hoje eu tenho tanto encargo pelo alimento diário. Senhor Jesus. Na comportagem eu sempre compro livros e tal para fazer comportagem, mas sempre também procuro sempre fazer comportagem também de alimento diário. O alimento diário é maravilhoso. Às vezes tem cristãos que falam, irmão, eu não gosto de ler. O alimento diário é a melhor coisa para ler, porque você vai ler poucas páginas por dia, e aí você vai tomando o hábito. E o alimento diário realmente ele traz para nós uma direção diária. Ó Senhor Jesus. É por isso que a gente vê a obra que o Mundong fez. Deus confiou para ele uma grandiosidade. Através dele foi gerada essa questão do alimento diário, trazido isso para nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, mostrando para nós que a obra de Deus ela não depende de eloquência, de capacidade, mas do poder do Espírito. É levar as pessoas para o Espírito. É Deus quem faz a obra, não somos nós. E assim, toda a glória é de Deus. As pessoas percebem que é o Senhor. O fulano, o Beltrano, esses não são servos de Deus. Mas a gente precisa sempre aprender a ir diante do Senhor. E aí,
tinha aquela facilidade de ler na hora de tocar no diário, era difícil. Aí eu comecei, fui indo, né, pouco a pouco, fui tocando na palavra, lendo livros espirituais. Ó Senhor Jesus. E aí, né, a gente vai se sentindo forte. Poxa, eu conheço a palavra, já li, né, em poucos dias de cristão e tal, já tinha lido vários livros, já tinha pego vários livros emprestados, já tinha comprado livro, já tinha lido um monte de coisa, já estava entendendo de vários assuntos. E aí você quer levar isso para as pessoas. Já citei isso várias vezes aqui, né, que às vezes você pensa que, poxa, eu estou buscando o Senhor, estou buscando uma realidade do Senhor, todos também estão buscando. Então se eu pegar isso aqui e levar, né, pegar essa palavra e levar, vai todo mundo ficar nivelado, todo mundo vai entender. Só que é o que a palavra nos ensina, né? A gente vai aprendendo a duras penas. O Senhor falava segundo a capacidade dos ouvintes. Ele não falava segundo a capacidade do locutor, mas dos ouvintes. Então, por isso que quando a gente age de maneira simples, a gente alcança todos. Senhor Jesus, né? E a gente realmente tem que perceber, né, que perto está o Senhor de todos os que o invocam, né, de todos os que invocam em verdade. Então o Senhor está nos chamando, Senhor Jesus, para a gente realmente tocar no invocado nome do Senhor. E aí a gente fala, não, vocês não estão invocando, estão no Espírito, eu vou falar e está tudo certo. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Né? Aí, né, a gente vai se enchendo de orgulho, de arrogância sem perceber. Aí o Senhor, ele permite situações. Aí você passa por uma situação, você fica ali, né, debilitado, fragilizado. Senhor Jesus, aí você pensa, o que está acontecendo? Cadê todo aquele poder que eu achava que tinha? Né? Cadê toda aquela palavra que eu achava que tinha? Todo aquele conhecimento? Não serviu para nada. Na hora que realmente tocou ali num ponto ali crucial, Senhor Jesus, tudo desmorona. A gente vê que às vezes está construindo nossa vida num castelo de cartas e não percebe. A gente precisa estar firmado em Cristo, não em sabedoria humana. A sabedoria humana não nos leva até onde Deus quer nos levar. Então a gente compreende, vê e tal, entende, aceita, é isso, se propõe, se entrega ao Senhor, mas aquilo ali não está constituído ainda em você. Você sabe, mas você ainda não viveu. Né? Eu sempre falo isso várias vezes. Né? Existe uma diferença entre conhecer a palavra e praticar a palavra. Tem uma distância a ser percorrida aí, entre o conhecer e o praticar. Né? O conhecer e o viver. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer mostrar para nós. Ele quer uma mudança de vida. Ele quer realmente nos levar a uma conversão completa, mudar completamente a nossa direção. E aí vem as situações. Ó Senhor Jesus, e aí a gente invoca, vai diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, já falei isso várias vezes aqui, que os livros sempre me ajudam, né, porque o livro toca num assunto específico. Então ele te ajuda ali a voltar ao Senhor e tal, a você ter comunhão com o Senhor, você compreender o caminho de Deus. Ó Senhor Jesus, aí também vão vir as experiências. Né? E aí quando vem as situações, você entende que você é fraco, é frágil, o outro também é, e você tem que se colocar no lugar do outro. Né? Que a gente tem falado, os irmãos têm mostrado para nós nos últimos tempos, a questão da empatia. Senhor Jesus. Às vezes a gente despreza, né, as coisas. Senhor Jesus, por não ser do nosso jeito. Mas a gente precisa realmente ir diante do Senhor. E o irmão botou no final aqui, a gente não está numa luta mental para convencer ninguém. Senhor Jesus, a gente não está aqui para convencer ninguém. A gente não está na esfera mental, a gente está numa outra esfera. Na esfera espiritual. Senhor Jesus, a gente não está aqui tentando mudar a convicção dos outros. A gente está realmente levando cada um para o Espírito. É o Senhor que vai causar. Se a gente leva uma impressão para o outro, que é você que está falando, isso aqui é uma doutrina nossa, é a doutrina da igreja, isso e aquilo, a pessoa vai lá e fala assim, não gosto, não concordei com isso não. Mas quando você leva a pessoa diante do Espírito a perceber que é o Senhor falando, ó Senhor Jesus, faz toda a diferença. Né? A gente precisa aprender a fazer isso. Sempre eu ouvir qualquer palavra, levar diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, se a gente pega simplesmente a palavra e fica, concordo ou discordo, e não é por aí o caminho. A gente precisa realmente ir diante do Senhor. Não estamos numa esfera mental, numa esfera espiritual. O que nos muda, o que muda o outro, é o Espírito. Como ele tocou, né? É o Espírito humano recebendo o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Né? E ele mostrou para nós, a gente precisa ter uma atitude, né? Os irmãos foram mostrando para nós, deixaram para nós um legado para ver como que é o ministro da nova aliança, como que ele deve agir diante das pessoas. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala que ele se fez de fraco para com os fracos, e de tudo para com todos, com o fim de ganhar alguns. Tinha um objetivo. Paulo tinha um objetivo, né? Ao viver de maneira simples, ao viver de uma maneira fraca, né? As pessoas viam ele como fraco e desprezível, e ele também se apresentava dessa forma. E ele não teve vergonha. Quando Deus disse para ele, olha, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor Jesus, mostrando para ele, olha, é quando você reconhece que é o caminho de Deus. Se eu tenho eloquência e tal, né, as pessoas podem olhar para mim e falar, fulano fala muito bem, muito inteligente, isso e aquilo. Mas quando você realmente leva as coisas de maneira simples e toca no coração das pessoas, é como o irmão deu o testemunho do irmão Dang. As pessoas olham e falam assim, poxa, não tem eloquência, não fala direito e tal, é baixinho, meio franzino. Ó Senhor Jesus, mas que poder é esse quando ele abre a boca? Ó Senhor Jesus, é isso que precisa realmente tocar, né? Ser forte assusta os outros, né? Leva, às vezes, irmãos a terem uma barreira. O irmão mostrou aqui, né, a experiência dele, né? Passou por uma situação difícil e tal, e não conseguia nem invocar. Ó Senhor Jesus, até para invocar a gente precisa do Senhor. Senhor Jesus, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então a gente precisa realmente, né, ir diante dele. Então nós tomamos atitudes, reações que nos afastam do Senhor. Mas são tribulações. Nesse final de semana os irmãos até tocaram nessa questão. Vem tribulações, vem situações, mas se a sua tribulação não é por um pecado que você cometeu, um erro, né, se não é por situações que você causou, você está sofrendo tribulações em nome do Senhor. São tribulações para crescimento. Senhor Jesus. E é isso que nos leva a tocar no Senhor. Né? Senhor Jesus. Você experimenta algo para levar isso para as pessoas. Né? Como o irmão Miguel ele sempre fala. Né? É injeção. Né? O problema está lá no rim, no fígado. Mas às vezes é o braço, né, que tem que tomar a injeção. Ó Senhor Jesus. Então a gente às vezes é esse órgão que toma a injeção para poder sanar outro. Isso que o irmão falou, quando ele compartilhou a experiência dele, vários irmãos foram procurar, poxa irmão, o irmão também tem dificuldade, poxa, me encorajou. Senhor Jesus, a gente acha que a gente é invulnerável. Não, estou fazendo a vontade de Deus, estou pregando o Evangelho, Deus vai me guardar de tudo. Mas você também precisa de transformação de vida. Ó Senhor Jesus. Então, eu sempre falo isso, não é uma questão de certo e errado. Tá tudo dando certo é de Deus, deu errado não é de Deus. Não, tem a transformação. Senhor Jesus. Né? Muitos irmãos às vezes começam na comportagem, aí não tira ali uma boa renda, fala, a comportagem não é para mim, não é de Deus, desiste. Não, o Senhor te deu aquilo ali para você orar mais, para você ver o real encargo, né, de ir ajudar as pessoas, de conduzir as pessoas a Cristo. Senhor Jesus, quando você tem esse coração adequado, as coisas acontecem, a comportagem flui, né, de maneira maravilhosa. E às vezes, mesmo que você tenha esse coração tudo isso, às vezes acontecem outras situações porque é para a transformação do outro. Como já compartilhei aqui, né? Às vezes você foi lá, levou a palavra lá para o pastor e tal, ele te recebeu bem, no espírito e tal, depois vão outro lá, né, os judaizantes vão lá, causam a confusão, você volta lá, não quer mais te receber. Aí ele vai passar pela experiência dele, para ele aprender a ter discernimento espiritual. Senhor Jesus, porque as coisas que a gente tem que viver no espírito não é da esfera terrena, é da esfera espiritual. A gente precisa abrir nossos olhos espirituais. Mostrou, né, talvez, a presença fraca, a palavra é desprezível, mas tem uma grande expressão na obra de Deus. Ó Senhor Jesus, Deus faz a sua obra. Né, o que acontece? Né, você vai lá, a pessoa está orando ao Senhor por uma ajuda. O Senhor te conduz até lá, você chega lá, leva ajuda. Aí vem o outro e fala para ele que aquilo não foi ajuda. Aí a pessoa continua com o problema. E o outro que foi lá e tirou, não foi lá ajudar. Senhor Jesus, só foi atrapalhar. Aí a pessoa percebe, olha, esse aqui estava me ajudando. Esse aqui só falou coisas ruins e foi embora. Ó Senhor Jesus. Né? Hoje a gente vê muito isso na internet. O ministério do fulano de tal. Ele só fala que ó, isso é errado, isso é heresia, isso não pode, isso não sei o quê. Mas ele não dá caminho para os irmãos. O que ele gera? Irmãos críticos. Critico isso, não aceito aquilo, isso não é. Aí você vira para o irmão e fala assim, poxa, irmão, é mesmo? Então mostra o caminho aí para mim. Ó Senhor Jesus, ele não sabe fazer.
né? É como aquele cachorro, né, que vem correndo atrás da roda do carro. E quando você para o carro, ele não sabe o que fazer. Senhor Jesus. Ele perseguiu. Você está andando com o carro, você para o carro, porque tem a impressão que o cachorro vai entrar no fim do carro, você vai passar por cima dele. Aí você para, ele fica olhando e não sabe o que fazer. Senhor Jesus. Né? Perseguiu tanto uma coisa, mas agora que tem, o que eu faço? Então as pessoas ficam ali, não pode isso, não pode aquilo e tal. Mas e agora? Nós precisamos ser conduzidos, né? Como mostrou, eu me faço de fraco para com os fracos, para juntos sermos fortes, ter um objetivo, para juntos a gente seguir o Senhor. Quando a gente mostra que todos nós passamos por situações, por debilidades, e o que nos ajudou realmente é Deus fazer a sua obra, aí tem caminho para todos, porque se Deus fez a obra dele em mim, ele também faz em você. Não é porque eu busco mais, ou por causa disso, por causa daquilo, mas é a maneira. É isso que Deus está apresentando para nós. A maneira de buscá-lo, invocando o nome do Senhor, indo na sua presença. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.